Igreja Evangélica Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Então agora, meus irmãos, vamos à Bíblia, né? Vamos ouvir o que esse santo Deus tem a falar com a igreja nesta manhã. Vamos abri-la em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 10. E esta é a nona mensagem. É o nono culto consecutivo que o pastor faz sobre o tema como ouvir a voz de Deus. Como é que se ouve a voz de Deus? Todos acharam, todos encontraram? 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 10. Então vou ler. O apóstolo São Paulo diz: há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. E esse é o grande drama, não é? No meio desses muitos tipos de vozes que há no mundo, você saber discernir quando Deus está falando. No meio de muitas vozes, Deus fala. Você saber que é Deus que está falando ali. Não se deixar confundir por essas muitas vozes que há no mundo. Porque há vozes boas, mas há vozes más. Então vamos orar para que o Espírito Santo fale ao nosso espírito nesta manhã. Oremos ao nosso Deus agora. Às vezes calo para ouvir a voz de Deus, então medito para ouvir a sua voz. Quão sutileza tocas no meu coração, e grande paz passo a sentir, sinto emoção. Ouvir tua voz quando me exortas, se é preciso. Ouvir tua voz quando me diz que sou contigo. Ouvir tua voz quando me ensinas o que preciso, me faz sentir cada vez mais que sou teu filho. Ah, Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai. E agora nós chegamos naquele momento, meu Deus, tão sublime do nosso culto, que é aquele momento em que o Senhor fala conosco. Já louvamos o teu nome, já te adoramos, já exaltamos as tuas maravilhas, a tua santidade, a tua soberania, mas agora queremos aprender de ti. E o homem só pode aprender de Deus se o Espírito Santo lhe ensinar. Nenhum homem tem a capacidade de ensinar ao outro as coisas profundas dos céus. O máximo que nós podemos fazer é explanar a tua palavra para alguém. Mas se o teu Espírito não der entendimento, se o teu Espírito não iluminar os olhos daquela pessoa que ouve, ela jamais vai compreender aquilo que lhe foi falado. Ela jamais vai aprender aquilo que lhe foi ensinado. Então ensina a tua igreja nesta manhã, ensina ao teu povo, aqueles que com mão de misericórdia o Senhor conduziu a esse santuário hoje. Usa-me como teu pastor, como teu servo, como anjo desse ministério. Fala através de mim, Senhor. Dá-me a inspiração, a capacidade para que eu possa explanar a tua palavra
porque a minha suficiência, ela vem de ti. A minha suficiência não foi adquirida numa faculdade de teologia, não foi adquirida numa faculdade secular. A minha suficiência vem do teu Espírito Santo. E que tudo que eu fale aqui nessa manhã seja o Senhor falando através de mim. E que tudo seja para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor e para o crescimento espiritual do teu povo. Eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, Igreja Santa de Jesus Cristo, eu disse no último culto, quarta-feira à noite, que aquilo que Deus fala jamais pode violar os princípios que Ele mesmo estabeleceu aqui na Bíblia Sagrada. Eu disse que aquilo que Deus fala jamais pode ir contra aquilo que está registrado aqui na Sagrada Escritura. E isto é uma segurança muito grande. Isso traz para a gente uma segurança tremenda. Então, quando você ouvir alguém se dizendo de Deus, se dizendo crente, se dizendo evangélico, ou se auto-intitulando pastor, bispo, missionário, mas falando absurdos que são contrários à Bíblia, não é Deus que está falando. Mas não é Deus mesmo, porque Deus não contradiz a Bíblia, Deus não contradiz as Sagradas Escrituras. Eu sinto pena, meu irmão, de ver o povo de Deus lá fora, por falta de conhecimento dessas verdades, essas verdades que hoje você conhece, que hoje eu conheço, e o povo de Deus lá fora, que não tem conhecimento disso aqui, se envolvendo com corrente de libertação, com fogueira santa, com rosa ungida, com culto para quebrar maldições, com profecias mentirosas. Eu vejo aí fora o povo de Deus sendo ludibriado na sua boa-fé, o povo de Deus tendo o seu dinheirinho roubado descaradamente por homens inescrupulosos, por líderes espirituais perversos e maus. Ou você pensa que essas coisas absurdas que se faz aí fora é de Deus? Você pensa que essa gente aí é de Deus? Não. Todas essas coisas que nós temos visto são uma artimanha do diabo para induzir o povo de Deus ao erro. É verdade. Aliás, desde o tempo do Velho Testamento que isso ocorre. Deixa eu mostrar para você. Abra no livro do profeta Oséias. Oséias capítulo 4, versículo 6. Olha só. Já no antigo pacto, o que Deus falava? E continua falando hoje. Vou ler. Versículo 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque lhe falta o conhecimento. A única coisa que pode destruir a vida de um filho de Deus, fazer a pessoa não reinar em vida, fazer a pessoa viver sem desfrutar dos benefícios de Deus, é a falta de conhecimento. Você acha que se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje da palavra de Deus, eu teria durante tantos anos frequentado a Igreja Católica? Você acha que eu teria sido um devoto de Maria, um devoto de São Jorge? Você acha que se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje da palavra, eu teria frequentado a seita universal do reino de Deus? Eu teria feito corrente? Eu teria crido em São Ungido, em Arruda? Eu teria dado, por exemplo, o automóvel da minha esposa numa fogueira santa? Que ela deu isso, e deu com o meu consentimento. Então está aqui, ó. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, diz o Senhor. Irmãos, é impressionante, sabe? Mas tem gente aí ocupando programa de rádio, programa de televisão, e na maior cara de pau do mundo, dizendo que está entrevistando o diabo. Eu já cansei de ver e de ouvir essas barbaridades. Outro dia eu ouvia no rádio do carro, coisa que raramente eu faço. Dificilmente eu ligo o rádio para ouvir programa de religioso, mas de vez em quando, né, por acaso, a gente coloca lá. E o sujeito estava dizendo assim, era da igreja Deus é Amor, que eu chamo de Deus é Terror.
porque é um verdadeiro terror. E o cara estava lá dizendo que estava entrevistando uma pessoa endemoniada. E ele dizia: demônio, é você que manda as irmãs pintarem as unhas, é você que manda as irmãs usarem batom, usarem calça comprida. E o pseudo-demônio respondia: sou eu. E, é porque fala assim, irmã, é verdade. E o pastorzinho lá: é você que manda os irmãos irem à praia, é você que manda os irmãos jogarem futebol. E o pseudo-demônio: sou eu. Quer dizer, uma pessoa que não tem conhecimento de Deus, ela pensa que é Deus que está falando, que é Deus que está agindo através daquele homem ali. Mas não é. É o diabo, meus irmãos, querendo confundir o povo de Deus. É o diabo querendo confundir, porque eu volto a dizer, Deus jamais vai contradizer aquilo que ele já disse aqui na Bíblia. Deus jamais vai violar os princípios que já estão estabelecidos aqui na Sagrada Escritura. Aí você me pergunta assim: pastor Carlos Magro, quer dizer então que essas manifestações que ocorrem nessas seitas de libertação é tudo uma farsa? O senhor disse o pseudo-demônio, quer dizer que ali não é um demônio que está falando? Não, é tudo uma farsa, é tudo uma histeria da carne. E eu posso falar disso de cadeira, porque eu passei 15 anos envolvido com isso. Só que eu não tinha o conhecimento dessa verdade aqui. Eu não conhecia. Pastor, e como é que é aquilo lá? O que é uma histeria da carne? Eu vou explicar rapidamente. Nós temos aqui um auditório, está aqui a igreja reunida. Vamos imaginar que eu chegasse aqui hoje e dissesse: olha, nós vamos falar sobre algumas doenças que acometem as pessoas, e que causam isso, que causa aquilo outro. E lá para as tantas, eu começasse a falar de coisas horríveis, né? E o pus, e a perna já apodrecendo do cara, essas coisas assim. Ninguém ia gostar. Seria uma coisa asquerosa, né? Mas algumas pessoas, ao ouvirem, iam sentir ânsia de vômito. Iam sentir vontade de provocar, como diz aqui no Ceará, né? Iam correr ali pro toalete. Só em ouvir. Não tem gente que é assim, só em ouvir já... Iam correr para ali. Por que alguns sentem isso e outros não sentem isso? Porque algumas pessoas têm mais sensibilidade do que as outras. Por isso que nessas seitas de corrente, você vê lá 2.000 pessoas, 20 eles dizem que manifestaram. Por que 1980 não manifesta? Porque tem algumas pessoas que são mais sensíveis àquilo que estão ouvindo. É sempre falando de demônio. A pessoa quando vai já ouviu no rádio, na televisão. Você está desempregado porque tem um demônio na tua vida. O teu marido está bebendo porque tem um espírito da cachaça. Você está assim porque o Satanás fez isso. Um trabalho de macumba, Então a pessoa já vai acreditando que o problema que ela está vivendo na vida é consequência de um espírito maligno, de um demônio. Quando chega lá, o que é que ela ouve? Outra vez sobre demônio. Porque o endemoniado gadareno, porque tinha 2.000 demônios, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo. Aí depois o sujeito diz: agora fique de pé, feche os olhos, que eu vou orar, o demônio vai sair. Aí começa aquela gritaria, o demônio está não sei onde, blá, 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 blá. Aí algumas pessoas começam a tremer, a dar tremelique. São exatamente as pessoas que têm mais sensibilidade. Como eu falei aqui. Se começar a falar coisas sujas, coisas imundas, algumas pessoas vão sentir vontade de correr no toalete e provocar. Só em ouvir. Aí traz as pessoas para frente e faz aquele espetáculo que, para quem não tem o conhecimento da palavra, causa um grande efeito, causa um grande impacto. Eu não sei se vocês lembram, algum tempo atrás, no programa Fantástico da TV Globo, aos domingos à noite, eles começaram a fazer um quadro para desmascarar algumas farsas religiosas. E começaram a usar um homem que é parapsicólogo e é padre também, Padre Quevedo. Mas ele foi lá não como padre, ele foi como parapsicólogo.
E foi interessante, porque eu assisti nesse dia o Fantástico gravado, já altas horas da noite, que na hora que vai ao vivo não tenho como assistir. E aquilo muito me impressionou. Porque o parapsicólogo Padre Quevedo foi a um centro espírita, onde havia um pai de santo que dizia que incorporava Lúcifer. Aí ele disse, olha, não existe isso é uma mentira, vamos lá. Aí vai as câmeras, tudo preparado. Aí o cara disse, quer dizer que você incorpora Lúcifer? Perfeitamente. Então vamos lá, como é que é? Aí o pai de santo fez aquelas orações, aquelas coisas, aquelas mungangas todas. Aí daqui a pouco tremeu todo e disse, chegou Lúcifer. Aí o parapsicólogo disse, quer dizer que você é Lúcifer? Sou. Quer dizer que você é quem tentou Jesus no deserto? Sou. Muito bem. Aí o parapsicólogo começou a falar com o tal de Lúcifer em aramaico, que era a língua que Jesus falava naquele tempo. Ora, se fosse o Lúcifer, ia entender, não entendeu? E aí o pai de santo não entendia mais nada, não dizia mais nada. E ele dizia para o repórter, tá vendo como é uma farsa? Ele não sabe nem a língua que eu estou falando com ele. Aí o cara, a única saída que o cara teve foi fazer, eu vou lhe matar, eu vou matar você. Aí o parapsicólogo disse assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma prova mais simples. Antes de você me matar, sem tocar em mim, já que você é um espírito, quebra o meu dedo. Eu estou autorizando você quebrar meu dedo sem tocar. Se é um espírito, você vem aqui, entra e quebra. E o cara, não, eu vou lhe matar. Bom, já que você insiste que vai matar, vamos fazer o seguinte. Diga o dia, a hora, o mês e o ano. Porque eu já sou um homem idoso, eu posso a qualquer momento morrer, e vai que eu morro amanhã. Vão dizer que foi você que me matou. Então diga dia, hora, mês e ano. E desmascarou aquele pai de santo aquela face. Irmãos, é por tudo isso que essa gente aí, das correntes, dessas profecias fajutas, dessas profecias falsas, é por isso que eles me atacam tão violentamente. Porque o nosso ministério, o ministério da Igreja Cristo é Vida, está desmascarando, meus irmãos, esse esquema diabólico, esse esquema demoníaco. Uma pessoa que ouve a palavra da graça de Deus, se ela é uma eleita de Deus, se ela foi predestinada por Deus, ela fica com os seus olhos iluminados e ela não se deixa mais enganar pelas vozes desse mundo, pelas muitos tipos de vozes que há nessa terra. E outra coisa, eles ficam com muita raiva, eles destilam ódio, porque cada pessoa de Deus que ouve esse evangelho da graça aqui e crê, se lhes desfaz a esperança do lucro. É uma pessoa a menos que deixa de dar lucro para esse grande comércio da fé. A senhora me disse que frequentava uma dessas seitas de corrente, e um dia ela disse, pastor, olha, um dia coincidiu, eu tinha que pagar o meu aluguel, eu tinha que pagar a minha luz, eu tinha que pagar a minha prestação do comércio, e antes eu passei no banco. Aí saquei R$1.000 para pagar minhas contas. Ela disse, sabe o que aconteceu, pastor? Eu fui fazer a corrente naquela tarde, e lá para as tantas, quando houve aquela parte dos demônios manifestando, aí o bispo começou a entrevistar o diabo entre aspas, né? Começou a entrevistar o diabo, começou a entrevistar o demônio, e disse assim, demônio, tem alguém aqui hoje com R$1.000 no bolso? Aí o pseudo-demônio disse, tem sim, tem sim. Quer dizer, olha como é que é a jogada. Aí ela disse, pastor, e o bispo continuou, demônio, fala a verdade. Se eu pedir para essa pessoa que tem R$1.000 ajudar a obra de Deus com esses R$1.000, e ela não ajudar, e ela for mesquinha, e ela for avarenta, o que você faz? Responda, demônio. Fica fazendo uma cena, né? Parece um porco grunhindo. Diga, eu entro nela. Ela disse, pastor, quando ele começou depois a pedir, quem pode ajudar com 10 mil, com 5 mil, com 2 mil, com 1.000? Eu não tive dúvidas. Eu peguei os meus R$1.000 das minhas contas, dos meus compromissos, e fui lá e dei.
Olha, uma pessoa diante de uma ameaça dessa, meu querido, é a mesma coisa que colocar um revólver na cabeça. Se não der, você faz o quê? Eu atiro na cabeça dele. O cara dá. Dá na mesma hora, não tem conhecimento de Deus, acha que ali é um demônio. O demônio está dizendo que vai entrar na vida dele. Olha, dá até a roupa do corpo. Então é por isso que eles sentem ódio do evangelho da graça de Deus. Porque, irmãos, só a voz de Deus pode livrar o povo dele dessas vozes enganadoras. Por isso que eles odeiam quem prega e eles odeiam quem crer no evangelho da graça de Deus. Deixa eu abrir a Bíblia aqui. Queria que você abrisse a tua também. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Vamos ler do versículo 16 em diante. Porque aqui tem algo muito interessante para a igreja. Todos os irmãos acharam? Atos capítulo 16, versículo 16. Preste atenção. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Olha, Paulo demorou a discernir a coisa, hein? Então, Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Olha, veja como é a tática do diabo. Esta jovem aqui, ela não era cristã. Ela era uma mulher envolvida com o paganismo, envolvida com as coisas do misticismo. Mas mesmo assim, essa mulher aqui disse uma verdade tremenda. Estes homens aí, Paulo e Silas, são servos do Deus Altíssimo e eles anunciam a vocês o caminho da salvação. Então é isto que eu quero que você perceba, que esta mulher aqui não disse nada de errado. O que esta mulher dizia era a mais pura das verdades, só que esta mulher era uma mensageira do diabo. O objetivo desta mulher era denegrir o ministério de Paulo. O objetivo desta mulher era confundir as pessoas. Mas pastor, pera lá. Denegrir o ministério de Paulo como? Confundir as pessoas de que maneira? Eu vou explicar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes você vê pessoas, ouve pessoas falando no rádio, às vezes você assiste pessoas na televisão, falando que Jesus cura, falando que Jesus liberta, falando que Jesus salva. Muito cuidado. Porque na maioria das vezes, isso não passa de uma armadilha do diabo. Como assim? Olha, a grande maioria dos programas religiosos que são veiculados hoje, tanto no rádio como na televisão, olha, não passam de arapucas, não passam de comércio, são verdadeiras sinagogas de Satanás. Porque, irmãos, dizer que Jesus cura é uma verdade. Dizer que o Senhor Jesus Cristo liberta é uma verdade. Dizer que o Senhor Jesus Cristo salva é a verdade maior do cristianismo. Mas tome muito cuidado, porque muitas das vezes são verdades que estão sendo faladas, que estão sendo proclamadas por mensageiros do diabo. Eles usam essas pequenas verdades como isca para atrair e depois escravizar as pessoas. Olha, o mesmo objetivo que aquela mulher no tempo de Paulo, essa jovem aqui tinha, essa gente também tem hoje. Eles querem confundir o povo de Deus, eles querem denegrir a obra de Deus. Você vai entender agora quando eu mostrar para você, lá no finalzinho da Bíblia, 2 de Pedro, na segunda epístola que Pedro escreveu, no capítulo 2, versículo 1 em diante. Todos? Alguém não achou ainda? Eu espero, claro.
Segunda de Pedro, capítulo 2. Eu percebo que tem algumas pessoas que estão sem Bíblia, né? Aquelas irmãs que parecem estar nos visitando hoje, não sei, estão sem Bíblia, não estão? Alguém poderia sentar ao lado delas ali, ó, que eu estou observando aqui, e elas estão assim meio perdidas, porque não estão acompanhando na Bíblia, né? Ou a irmã Marlene Braga já está socorrendo. Quem mais está sem Bíblia aí? Mais alguém? Porque aqui na nossa igreja tem que ter Bíblia, porque em muitos lugares aí o cara lê meio versículo e fala 1 hora o que quer e o que não quer. Aqui não, tem que conferir coisas espirituais com espirituais. Então, vamos lá. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 em diante. Pedro diz, falando com a igreja, viu? Assim como no meio do povo judeu no passado, surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão na igreja, introduzirão na vida das pessoas, dissimuladamente, disfarçadamente, é aquela coisa que parece de Deus, mas não é de Deus, heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Versículo 2. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Agora deixa o pastor explicar. Olha que coisa interessante. Haverá entre vós falsos mestres. O que um mestre faz? Ensina. E um falso mestre? Ensina errado, não sabe o que vai ensinar. Introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. O que é uma heresia? É algo que é contrário à fé. É algo que é contrário à Bíblia. É um ensino falso. Dissimuladamente, ele diz. Até o ponto de renegar o soberano Senhor que os resgatou. Até o ponto de renegar a soberania de Deus. De dizer que Deus não é soberano. De dizer que o homem é que tem livre-arbítrio. Que Deus tem que respeitar o homem. Será que você já não ouviu esse ensinamento por aí afora? Heresias destruidoras. Você já encontrou aqui na Bíblia algum homem de Deus do Velho Testamento ou algum do Novo Testamento ensinando as pessoas a fazerem procissão? Sim ou não? Você encontrou aqui na Bíblia alguém ensinando o povo de Deus a fazer romaria ao túmulo de um morto? Não? Não, né? Você já encontrou aqui na Bíblia algum profeta, algum apóstolo ensinando o povo de Deus a fazer uma corrente de 12 sextas-feiras para se libertar do capeta? Você já encontrou aqui na Bíblia algum homem de Deus conclamando as pessoas a darem todo o dinheiro, vender o videocassete, o DVD, a televisão e trazer 5 mil reais para dar na fogueira santa? Você já encontrou algum homem de Deus aqui distribuindo saquinho com sal grosso, galho de arruda para colocar atrás da orelha, uma rosa que o sujeito disse que ungiu com a oração, para colocar em cima da geladeira, para tirar o demônio de dentro de casa? Você encontrou isso aqui na Bíblia? Não, né? Mas isso hoje está estabelecido aí fora, não está? Tá ou não está? Está aqui, ó. Mas Pedro disse, olha, muitos vão seguir as suas práticas libertinas. Aonde essas coisas são praticadas, você sempre encontra muita gente. Tem sempre uma multidão seguindo essas práticas libertinas. Só que Pedro disse, olha, por causa deles, por causa desses falsos mestres, será infamado o caminho da verdade, será denegrido o caminho da verdade. Nunca o caminho da verdade foi tão infamado, foi tão denegrido como nesses últimos tempos.
Antigamente, quando dizia assim, fulano é crente, bom, a pessoa podia até não gostar, mas ela respeitava. Hoje, quando se diz fulano é crente, é alvo de deboche. Vem cá, você é crente? Sou. Você é lá da Rosa? Você é lá do Sal Grosso? Você é lá do demônio que manda as pessoas para a praia? Que diz que é o demônio que manda a mulher pintar os lábios? Você é de lá, você é de lá? E todo mundo faz gozação. Quando se falava de pastor, até 50 anos atrás, o pastor era um homem respeitado pela sociedade. Mesmo que a pessoa não fosse de uma igreja, fosse católico, espírito, não importava. Mas ela dizia, não, aquele homem é pastor. Era um homem sério, era um homem de palavra, era um homem respeitador. E todo mundo honrava. Hoje, quando se fala de pastor, é sinônimo de vigarista. É sinônimo de sujeito desonesto, que quer tirar dinheiro das pessoas, que quer roubar o povo, que quer fazer comércio com o povo. É isso que Pedro está dizendo aqui, ó. Será infamado o caminho por causa deles. Por causa deles. Também, movidos por avareza, o que move essa gente? O que estimula essa gente? O que dá motivação para eles fazerem o que eles fazem? A avareza. O desejo de ganhar dinheiro fácil. Sabe, a ganância por lucros. Então farão comércio de vós com palavras fictícias, palavras mentirosas. Ah, você está doente? Ah, o médico desenganou você? Não tem problema. Você vai fazer uma corrente e você vai provar a sua fé, e cada semana você vai fazer um sacrifício, e vamos lá, e traga R$1.000, e traga 2.000, e traga não sei quanto. Olha, tá, e Deus vai curar você. As bênçãos de Deus não estão à venda. Ninguém pode comprar as bênçãos de Deus. Isto é o grande comércio da fé que Pedro diz aqui. Então isto aqui, irmãos, está acontecendo agora, hoje, no meio do povo de Deus. Como o povo de Deus não sabe discernir quando é Deus que está falando, não sabe. Então, esses ministros de Satanás vêm e começam a iludir o povo de Deus, porque não tem conhecimento. Profeta Jeremias, abra no livro de Jeremias. Jeremias capítulo 5, versículo 26 e 27. Outro alerta de Deus. Encontraram? Olha, isso é Deus falando, viu? Não é o pastor Carlos Magno. Eu apenas leio aquilo que está na Bíblia, porque a Bíblia sozinha não fala, ou fala? Deixa eu botar o microfone aqui na Bíblia. Fala, Bíblia. Não, alguém tem que ler. Alguém tem que ler. Porque tem gente que diz assim, não, isso é o pastor que diz. Não, eu não escrevi Bíblia nenhuma, está aqui. E você vai conferir na tua aí. Vamos lá? Então, Jeremias capítulo 5, versículo 26. Deus dizendo, porque entre o meu povo se acham perversos. Cada um desses perversos anda espiando, como espreitam os passarinheiros. Como eles, como os passarinheiros, dispõem armadilhas e prende os homens. Segura um pouquinho, deixa eu explicar. Ele disse, olha, no meio do meu povo se acham perversos. Tem filhos do diabo que se introduz no meio do meu povo. E cada um desses perversos, eles andam espiando, como espiam, como espreitam os passarinheiros. O passarinheiro, ele quer prender o passarinho, não quer? Porque o passarinho vai gerar o que para ele? Lucro. Pega o bichinho, que era para viver tranquilo, solto, né? De galho em galho. Aí prende, bota numa gaiolinha desse tamanho e está condenado a vida inteira a viver ali. Você quer viver numa cela de prisão, que é o resto da vida? Quer não? É bacana. Tem água, tem comida. Todo dia de manhã tem que levar café para você. Na hora do almoço o cara bota lá uma comidinha. Não quer não. E por que tem gente que bota um bichinho daquele dentro de uma gaiola, hein? Passarinho foi feito para viver livre.
Viu? Aí bota dentro da gaiolinha. Mas eles fazem isso porque gera lucro. Vende o passarinho por um dinheiro bom. Aí ele vai para a floresta, para a mata, e ele fica espreitando. Opa! Um canário belga. Opa! Um curió. Aí pega a gaiola, pendura aqui na árvore, arma o alçapão, sabe o que é alçapão, não sabe? Bota um alpiste, aí o bichinho está lá solto, tranquilo, né? Livre, curtindo a vida, a natureza. Aí ele olha e sopa comida gostosa. Deixa eu ir lá dar uma bicadinha ali. Aí ele diz... Quando ele entra no alçapão que ele bica, o alçapão dispara e ele fica preso. Não tem mais como sair. Aí o passarinheiro vai lá, bota dentro da gaiola, vai vender. Olha o que Deus está dizendo. Como eles, como os passarinheiros, esses homens perversos dispõem armadilha e prendem os homens. Quais são as armadilhas que esses perversos usam? Às vezes, promessas de Deus. Olha, Jesus cura, venha, você que está doente, você que está desenganado dos médicos, vem aqui. Aí a pessoa, graças a Deus, olha, ele está dizendo que Jesus vai curar o meu câncer, deixa eu ir lá. Às vezes essa armadilha aqui são testemunhos muito bem produzidos. Aí bota numa televisão, veicula numa televisão, o sujeito dizendo que era mendigo, ó. Outro dia eu vi o cara dizendo, não, eu era mendigo. Vivia aqui nas ruas em São Paulo. Aí eu fui passando não sei aonde. Aí eu olhei assim, tinha um monte de gente com envelope na mão. Aí eu entrei. E os envelopes passavam assim no ar, na minha frente. Aí Deus mandou eu pegar um. E eu peguei toda a esmola daquele dia e dei. Porque eu vi o bispo dizer que quem fizesse um desafio a Deus, Deus o tornaria rico. Olha, hoje não sou mais mendigo, hoje eu sou um grande empresário. Aí começa a mostrar, o cara morando numa mansão, o cara saindo de casa numa Mercedes 360, né? Carro de 400 mil reais. Aí quem está assistindo em casa, diz o quê? Eu quero também, vou lá. Uma armadilha. Prende os homens, vai para lá. Aí quando chega lá, meu irmão, aí o bicho pega, como diz o outro. Aí começa. Você tem que desafiar, você tem que mostrar a sua fé, você tem que dar tudo, você tem que dar R$1.000, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer corrente. Se quebrar a corrente, o demônio volta com mais 7. Olha a escravidão começando. E se a pessoa pensa em sair, aí vem a ameaça. Olha, você já viu, né? Nós oramos, o demônio saiu. Mas se você sair e não vier mais aqui, ele volta com mais 7. Pronto. É igualzinho a macumba. Você fica escravo. Eu já frequentei espiritismo. Quando eu morei no Rio de Janeiro. Dia 31 de dezembro. Eles fazem um trabalho especial nesse dia. Né? Uma coisa especial que os centros espíritas fazem. E como eu frequentava um, aí o pai de santo disse, você tem que estar aqui. Você, dia 31 você tem que estar aqui. Aí eu fui para lá. 10 horas da noite. Mas eu pensei que era só dar uma passadinha e sair. Que eu queria ir para a cidade de Muriqui. Era uma praia onde a minha namorada, na época eu não era casado ainda, onde ela estava, eu queria ir para lá. Aí eu disse, não, só pode sair depois de meia-noite, depois da gira. Eu digo, agora girou mesmo, meu irmão. Eu digo, agora girou. Olha, você pensa que eu saí? Cadê coragem para sair? E eu perguntava, vem cá, eu doido para sair, se eu sair? Rapaz, não faça isso não. Olha, o guia pode fazer passagem a matar. Pode te matar. Pode fazer o teu carro capotar, pode fazer o teu carro se envolver num acidente. Eu digo, Deus do céu. Fiquei lá, só saí quase 1h da manhã, quando disseram, agora pode. É uma escravidão, está aqui, ó. Mas leia o versículo 27. Como a gaiola cheia de pássaros, são as suas casas, os seus templos, as suas falsas igrejas,
cheias de fraude. Por isso se tornaram poderosos e enriqueceram. Quer dizer que quem enriqueceu essa gente aí não foi Deus. Foram as suas fraudes. Foram as suas fraudes. Eu sou testemunha disso. Porque eu vi com os meus olhos isso aqui. Só que eu não conhecia Deus, eu não conhecia a palavra, eu não sabia discernir se aquilo era certo, se aquilo era errado. Hoje eu sei. Amém, irmãos? Bom, volte lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos 16. Vamos ler de novo o versículo 17 e 18. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Bom, aqui Paulo discerniu que aquela mulher era uma mensageira do diabo. Ele repreendeu e ela emudeceu completamente. Já não falava mais nada. Já não dizia mais nenhum ai. Só que isto aqui, irmão, gerou um ódio muito grande no coração dos líderes espirituais que manipulavam essa mulher. Essa mulher era manipulada por líderes espirituais. Pastor, por que isso despertou um ódio muito grande neles? Por que eles ficaram com ódio de Paulo? Leia o versículo 19. Leia. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. O que deixou eles enraivecidos foi que acabou a esperança do lucro. Ela não ia mais produzir lucro para eles. Não ia mais gerar dinheiro para eles. E levando aos pretores disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Levaram uma surra de varas em praça pública. Eles conseguiram induzir o povo a açoitar Paulo e Silas. Com que facilidade se manipula as pessoas, não é? Quando as pessoas não têm conhecimento de Deus, é assim. Agora veja que o único interesse que esses homens tinham naquela mulher era o lucro que ela podia lhes proporcionar. O ódio contra Paulo e Silas foi tão grande que eles conseguiram induzir a multidão a açoitar Paulo e Silas em praça pública e depois lançá-lo dentro de uma prisão. Olha, meus irmãos, muito cuidado você tem que ter com as vozes que você ouve. Eu, às vezes, ligo o rádio do carro, ou às vezes a televisão, poucas vezes eu faço isso, e tem lá alguém falando de Jesus. E às vezes eu ligo, quero ver, falando de Jesus. Olha, às vezes basta 5 minutos, e eu já percebo claramente que aquela voz ali não é de Deus. Não é de Deus. Às vezes gente com aparência de santo, com aquela vozinha de manteiga, sabe? Mas que são mensageiros de Satanás. Pastor, vozinha de manteiga? Mas a Bíblia fala de vozinha de manteiga? Pior que fala, sabia? Deixa eu mostrar para você. Abra no livro de Salmos. Salmo 55. Salmo 55. Versículo 21. Salmo 55. Versículo 21. Diz assim: a sua boca era mais macia que a manteiga. São os bocas de manteiga.
porém no coração havia guerra. As suas palavras eram mais brandas que o azeite, contudo, eram espadas desembainhadas. Você vê, eles têm um discurso persuasivo, um discurso mentiroso, mas convincente, que convence as pessoas. Parece querer o bem das pessoas, mas na realidade eles só querem o mal. Eles só querem devorar as ovelhas, eles só têm interesse no lucro que as pessoas vão lhe proporcionar. Pastor Carlos, como é que eu faço, meu querido pastor, para discernir essas vozes malignas? Como é que eu faço para discernir essas vozes diabólicas? Como é que eu faço para discernir essas vozes do diabo que às vezes vêm com a boca de manteiga? Bom, você tem que aprender. Primeiro, você tem que conhecer todo o desígnio de Deus. Paulo conhecia todo o desígnio de Deus. E se você não congregar numa igreja que pregue todo o desígnio de Deus, não vai conhecer Deus. Passar a vida dentro de um lugar chamado igreja, só ouvindo, porque Jesus curou o cego. Porque Jesus curou a mulher hemorrágica. Porque Jesus multiplicou os pães e os peixes. Porque Naamã mergulhou 7 vezes não sei aonde. Porque o mar vermelho se abriu. Nunca vai conhecer Deus. Você vai se tornar um especialista nos milagres de Deus, nos milagres de Jesus Cristo. Mas não vai conhecer todo o desígnio de Deus. Segundo lugar, você tem que viver uma vida de santidade. Santidade no texto grego original é agiasmos. Essa palavra agiasmo, que significa santidade, significa viver separado do que é profano, significa dedicação, devotamento, respeito religioso. Então, santidade não é a mulher não usar calça comprida. Santidade não é não usar um brinco. Não é não usar uma maquiagem. Isso é bobagem, isso é fanatismo religioso. Não. Às vezes não usa brinco, não usa calça comprida, não usa batom, mas trai o marido. Fala mal dos outros. Tem um coração perverso, cheio de mágoa, cheio de ódio. Às vezes é uma pessoa que mente, que é desonesta, mas o sistema religioso colocou isso na mente das pessoas. Santidade é isso. Aí a pessoa vive uma vida toda errada, mas como ela não usa brinco, não usa batom, estou falando das mulheres, não usa calça comprida, ela diz que é uma mulher santa. Olha, lá vem a santa mulher de Deus. Santidade não é o homem não jogar futebol. Que mal tem jogar um futebol? Pelo contrário, só faz bem. É uma atividade física maravilhosa. Santidade não é a pessoa não ir numa praia. Não é a pessoa não poder ouvir uma música do Fagner ou do Roberto Carlos. Não é santidade, não. Isso aí é fanatismo religioso. Santidade é viver separado do que é profano. O que é profano, pastor? Tem o profano do religioso, essas coisas que nós estamos falando aqui. É você ser uma pessoa dedicada a Deus, devotada a Deus. Devotamento, dedicação, respeito religioso. Respeito religioso. A tua maneira de vestir. Uma pessoa de Deus não pode se vestir de qualquer maneira. Claro que não pode. Ela se veste igual a qualquer uma outra, mas é diferente. Como assim, pastor? Por exemplo, uma mulher que não é convertida, como é que ela se veste normalmente? Normalmente, não são todos, mas a regra é a maioria. Às vezes usa uma calça comprida. A calça comprida é assim, ó, as carnes dela ficam assim, ó. Uma briga querendo rasgar a calça. Roupas sensuais, um decote que os seios só faltam pular. Até se opa, deixa eu afastar aqui, senão ele pula e bate em mim. Sempre usando roupas para provocar as pessoas, provocar os homens. Uma pessoa de Deus não. Uma mulher de Deus,
ela pode usar uma calça comprida, mas é uma calça comprida decente, veste bem, não marca o seu corpo, não fica mostrando as suas partes íntimas. Então a maneira de vestir é assim. A pessoa usa uma maquiagem, mas usa uma maquiagem suave, tranquila, aquela coisa que dá beleza ao rosto, né? Quando a mulher não é convertida, usa maquiagem, bota um batom vermelho, que ela está a 10 quilômetros de distância, você já vê a boca assim, ó. O que é aquilo ali? O negócio vermelho varrendo assim, é a boca da mulher. Então, isso serve para os homens também. Você vai numa praia, bota um short decente. Não é aquele negócio de 1930, não. Você pode até usar uma sunga de banho, mas você usa uma sunga decente. Às vezes você vai na praia com a família, tem uns sujeitos que são imorais. Eles parecem que querem ser mais homens do que os outros, sabe? Aí usa aquela sunga bem colada. Tá entendendo o que eu estou falando, não tá? A vontade de pegar uma tesoura e... Tá exibindo demais, deixa eu cortar, viu? Oh, meu querido, todo mundo tem. Todo homem tem igual você, rapaz, sai fora. Quer dizer, um homem de Deus não pode ser assim. Uma pessoa de Deus usa a mesma roupa que o outro usa, mas decentemente. Amém? A maneira de sentar. Uma mulher convertida, ela senta-se com elegância, né? Aqui não é convertida. Às vezes vem pessoa na igreja que é um problema, sabe? E quando resolve sentar no primeiro banco, Deus do céu. Outro dia eu estava fazendo culto, a moça veio sentar no primeiro banco. É porque não tem cadeira aqui. Ela se esparramou assim, as pernas abertas. Eu só podia pregar olhando para um lado. O pessoal deve ter, pastor, com algum problema, só olha para ali, que eu não podia olhar para aqui. Quer dizer, não é, dona Ju? Mas uma moça cristã, ela tem modos, ela tem decência. Uma pessoa de Deus tem agiasmos. Amém, irmão? Então, ouvir e praticar a palavra de Deus, como Paulo fez, como Paulo praticou. Em terceiro lugar, você tem que apresentar o teu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. O culto a Deus não pode ser um culto irracional. Gente levanta, sai marchando. Que é isso aí? É o Espírito Santo, diz que é o Espírito Santo. Gente levanta, sai rodopiando, parece terreiro de macumba. Sai correndo em volta da igreja. Não, isso é o culto irracional. Culto racional é isso aqui, ó. Todo mundo tranquilo, todo mundo querendo ouvir o que Deus está falando, todo mundo com a Bíblia, todo mundo conferindo, todo mundo ouvindo as coisas profundas de Deus. Amém? Em quarto lugar, não se conformar com este século. Paulo diz, quando você faz isso, Paulo diz, você está renovando a tua mente. Então, se você fizer isto, você vai saber reconhecer a voz de Deus. No meio desses muitos tipos de vozes que há, você vai saber reconhecer quando é Deus que fala. Diga graças a Deus. Olha, ainda que os filhos do diabo usem palavras aqui da Bíblia, ainda que eles usem o nome de Jesus, ainda que eles falem que você é de Deus, você vai fazer como Paulo fez aqui, e você vai saber discernir que aquela voz não é a voz de Deus, é a voz do diabo. Porque às vezes, essa voz diabólica, ela vem de uma pessoa com Bíblia na mão. Às vezes ela vem de uma pessoa usando o título de pastor, de bispo, de diácono, de presbítero, de crente, de evangélico. Só que esta voz maligna, ela sempre vai contradizer Deus. Ela sempre vai conflitar com as Sagradas Escrituras. E ela sempre vai gerar
intranquilidade e ela sempre vai provocar divisões. Sempre. Não tem como. Por exemplo, para a gente chegar ao final, Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16. Versículo 17 e 18. Paulo disse assim: o Espírito falou através dele, como está falando através de mim agora e falando com você hoje. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Ora, se Paulo não tivesse discernido que aquela jovem que o acompanhava era uma mensageira do diabo, ela ia provocar divisões e escândalo. Muita gente ia passar a seguir aquela mulher, muita gente ia misturar a sua crença pura com as coisas do paganismo, com as coisas do misticismo, com as coisas da mitologia. E isto seria um escândalo. Quanta gente aí que tinha uma fé pura em Deus, só cria na Bíblia, e hoje está aí crendo em saquinho de sal, em folhinha da oliveira, né? É isso aqui, ó. Quantos estão nos dias de hoje aí fora, provocando divisões e escândalos na obra de Deus? Tem aí o grupo dos pentecostais, tem aí a turma das correntes, tem aí a turma do G12, a turma do cair pelo poder de Deus. Ora, por que apareceram falsos líderes que conseguiram induzir as pessoas a essas coisas? Por que eles têm conseguido obter êxito nos dias de hoje? Porque falta nos dias de hoje, meus irmãos, quem faça como Paulo fez e desmascare a armadilha de Satanás. Se o apóstolo Paulo vivesse nos dias de hoje, olha, do jeito que a igreja está hoje, ele seria violentamente censurado pelos evangélicos. Ele seria. Os evangélicos iam dizer assim: Paulo, vem cá, você não devia fazer isso que você fez. Essa moça só falou coisas boas. Ela falou verdades, ela disse que você, Silas, são servo do Deus Altíssimo. Ela falou que vocês anunciam o caminho da salvação. Tá bom, ela crê na mitologia, ela crê em adivinhação, mas ela falou uma verdade, Paulo. Deus usa qualquer pessoa. Já ouviu essa história de que Deus usa qualquer pessoa? Quantas vezes eu sou criticado? Quantas vezes eu sou censurado? Porque eu desmascaro esses que se dizem de Deus aí fora e não são. Tem gente que diz assim: não, pastor Carlos é muito duro. Também não é assim, dessa maneira. Deus usa qualquer pessoa. Já teve gente aqui da igreja, não está mais conosco hoje aqui, que tentou umas 4 vezes colocar isso na minha cabeça. Pastor, olha só, o senhor deve estar um pouco equivocado. Essa gente, eles fazem essas coisas, mas eles fazem o bem. Quantas pessoas estão convertidas? Convertidas aonde? Você não sabe nem o que é estar convertido, rapaz. Quer dizer, sempre querendo defender. Ah, pastor, tá bom, é verdade o que o senhor fala, mas o senhor tem que ver que eles estão ajudando pessoas. A minha filha é de lá. Ah, por isso que você quer defendê-los. Porque a sua filhinha é de lá, né? Por isso que você quer defender. Irmão, vamos ser francos, vamos ser realistas. Você acha que Deus fala através de uma pessoa que mente habitualmente? Você acha que Deus fala através de um homem imoral, indecente, que se envolve com bandidos, que se envolve com narcotráfico? Vocês acham que Deus fala através de um homossexual, através de uma lésbica, através de um mentiroso qualquer? Vocês acham que Deus fala através de uma pessoa que faz comércio com o povo dele? Uma pessoa que usa coisas do paganismo e introduz no meio do povo de Deus arruda, sal grosso, vela, medalhas, rosário, incenso.
Nunca, Deus jamais usa essa gente. Mas o sistema religioso aceita como sendo de Deus as pessoas que praticam essas coisas. Agora, quem combate essas coisas profanas, eles dizem que é herege, eles dizem que não é de Deus. Só para a gente terminar. Tem aquela pessoa que diz assim, irmão Geraldo: pastor, mas será que agindo assim, nós não estaremos julgando as pessoas? Jesus disse, não julgueis. Não. Jesus disse para não fazer o julgamento hipócrita. Ele nunca disse para não julgar. Ele disse, não faça o julgamento hipócrita, que era o julgamento dos fariseus, que enxergava o argueiro no olho do outro e não via o poste que estava no seu próprio olho. Aquela pessoa que vê o erro dos outros. Às vezes um erro pequenininho, mas ela não enxerga o trator que está dentro do olho dela. Esse tipo de julgamento você não pode fazer, que é hipócrita. Mas o julgamento de Deus, sim, nós estamos julgando. Nós estamos julgando qual é a voz de Deus e qual é a voz deste século, qual é a voz do diabo. E eu vou terminar mostrando isso para você. Em 1 de João, lá no finalzinho da Bíblia, 1 de João, capítulo 4, versículo 1 em diante. Olha o que Deus fala aqui. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Julgue se é de Deus ou se não é de Deus. Essa palavra provar é julgue. Julgue. Você tem que julgar as pessoas. Se procede de Deus, se não procede de Deus. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus é Deus, que é Deus que se fez carne, é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Aleluia! Eles procedem do mundo aion, do mundo da perdição. Por essa razão, falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Quem é do diabo vai sempre dar ouvidos e jamais vai ouvir Deus. Quem é de Deus, se está lá morto em delitos e pecado, não tem conhecimento, está lá enganado. Mas no dia que a verdade chegar aos seus ouvidos, ela ouve Deus e ela rompe com a mentira. Versículo 6. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Aleluia! E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito falou à igreja nesta manhã. Em nome de Jesus Cristo, para a glória do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Glorifica a Deus com palmas. Isso. Amém. Vamos ficar de pé agora. Fique de pé. Feche os teus olhos. Curva a tua cabeça. Eleve o teu pensamento ao alto a Deus nessa hora. Em nome de Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Eterno, o Deus Bendito.